A gente vai seguir agora com o noticiário trazendo a informação também muito importante dessa quinta-feira, que é o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, então, que voltou ao Brasil na manhã de hoje, depois de passar 3 meses em Orlando, nos Estados Unidos. Esse voo comercial chegou aqui no aeroporto de Brasília às 6h40 da manhã. Bolsonaro foi aplaudido, inclusive, ao desembarcar do avião aqui em Brasília. Vamos ver esse trecho no momento em que Bolsonaro ainda estava dentro da aeronave. Tá aí, então, Bolsonaro ainda dentro da aeronave. Rodrigo Oliveira, sei que você tem muita informação para apurar, tá desde cedo também, já te libero se você quiser, ou se você quiser participar também com a gente, fazendo uma leitura do retorno de Jair Bolsonaro, fique à vontade, a casa é nossa, meu amigo. Eu quero só, antes de me despedir aqui, eu quero dizer só uma coisa sobre a volta do Bolsonaro, né? Eu cheguei a falar lá no Morning Call, uma semana atrás, mais ou menos, que a expectativa do país era quem iria aparecer primeiro, o arcabouço ou o Bolsonaro. Parece que é empate técnico, então ninguém ganhou a rifa lá no Morning Call. Gente, muito obrigado aí por provavelmente muito estrategicamente do governo esse anúncio hoje, sem sombra de dúvida, né? Nada exato. Se faz à toa, né? Assim, o governo também sabe disso, sabia dessa movimentação e fez provavelmente esse anúncio também hoje para tentar roubar a cena também e não deixar com que todos os holofotes estivessem na chegada no retorno de Jair Bolsonaro. Rodrigo, quero te agradecer muito a participação, muitíssimo obrigado, volte sempre, a casa é nossa, meu amigo. A gente vai seguir por aqui, pessoal, trazendo então essa informação, todo o detalhamento do retorno de Jair Bolsonaro a Brasília. Você acabou de ver um vídeo, então, mostrando Bolsonaro sendo aplaudido ainda dentro da aeronave, assim que a aeronave pousou aqui em solo brasileiro, em Brasília. E agora a gente separou um trecho também do saguão. Como é que estava a expectativa dos apoiadores de Jair Bolsonaro no saguão do aeroporto de Brasília, nessa expectativa do retorno do ex-presidente também. Teve hino nacional, teve grito de mito, teve também hostilização a Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver esse trecho, então, dessa movimentação dentro do aeroporto. Tá aí, então, um trecho da expectativa dos apoiadores de Jair Bolsonaro no saguão do Aeroporto Internacional de Brasília, mas Bolsonaro não saiu pelo portão convencional, a gente inclusive disse isso por uma questão de segurança, foi montado todo um roteiro para a saída de Jair Bolsonaro, que foi escoltado pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e ele seguiu direto para um evento fechado lá na sede do PL, o partido de Bolsonaro, Partido Liberal, então, abriu uma live, inclusive, a gente vai piscar rapidamente uma imagem dessa live aí, olha, que foi transmitida hoje ao vivo pelo partido, trazendo o trajeto do aeroporto até a sede do partido quando o Bolsonaro chegou, e aí também a gente tem a imagem do momento da chegada de Jair Bolsonaro na sede do Partido Liberal aqui em Brasília. Vamos ver o desembarque de Jair Bolsonaro saindo do carro e cumprimentando os apoiadores. Saudade. Esse vulcão,
Tá aí a chegada de Jair Bolsonaro e logo na sequência Jair Bolsonaro foi recebido por seus apoiadores e por diversos parlamentares do PL também, aliados de Bolsonaro, receberam o ex-presidente dentro da sede do partido com o coro de "o campeão voltou", o capitão voltou, vamos ver. Tá aí, Carlos Graeb, quero muito a sua análise sobre esse retorno de Jair Bolsonaro hoje, aqui em Brasília, chegando no aeroporto, né? A gente viu ali algumas pessoas foram até o aeroporto para tentar recepcionar Bolsonaro, não conseguiram ver o ex-presidente ali, mas vieram para cá também, se aglomeraram em frente à sede do partido ali. Bolsonaro saiu rapidamente, né? A gente viu, tá vendo aí os apoiadores do ex-presidente também, e também os aliados de Bolsonaro já na sede do partido, conversando com ele. Daqui a pouco a gente vai trazer uns trechos da fala de Bolsonaro. Ele falou sobre as joias, foi questionado por aliados, não teve uma entrevista coletiva para a imprensa, foram os próprios aliados de Bolsonaro que conversaram com ele, e ele falou sobre as joias. Mas antes de falar sobre as joias, a gente vai trazer um pouco da análise agora sobre esse retorno de Bolsonaro e essa movimentação que aconteceu aqui em Brasília. Graeb. Bom, Kenzo, foi menos grandioso do que certamente se poderia esperar, né? E provavelmente se desejava ali no entorno do Bolsonaro, né? Os aplausos no avião, a gente está falando de um recorte muito específico da população brasileira, né? Um avião que estava vindo de Miami. Então, é esperado que tenha um número razoável ali de pessoas, um número grande, né, de pessoas de classe média alta, que fazem parte do eleitorado ali do Bolsonaro, né, pelos recortes que a gente viu durante as eleições. Daí ele sai do aeroporto sem passar pelo saguão, onde tinha aquela aglomeração, que é um clássico do bolsonarismo, né? Antes das eleições lá de 2018, muito antes disso, essas recepções em aeroporto foram uma das táticas usadas, né, pelo entorno do Bolsonaro para começar a levantar o nome dele. Sempre teve isso. Dentro do partido, muito mais, né? São apoiadores fazendo imagens, cantando um coro e compartilhando essas imagens para dar essa sensação de que o Bolsonaro, um grande vencedor, um grande líder, chegou. Na porta já não era tanto, né? Na porta, para quem estava esperando multidão, a nossa repórter que esteve lá hoje de manhã contou algo entre 200 e 500 pessoas. Não era uma multidão para recepcionar o Bolsonaro na porta do partido. Essa imagem é interessante, essa que a gente estava vendo antes, dele desembarcando na garagem, porque, evidentemente, o Bolsonaro está vestindo um colete à prova de balas. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque isso talvez explique a decisão, né, de fazer essa chegada mais fechada, mais discreta. Saio por uma porta especial ali do aeroporto e vou direto para a sede do partido. Não quiseram se arriscar com motociata, com nada disso. Não sentiram firmeza para isso.
né? Então, não foi uma volta apoteótica. E, em relação a isso, a gente precisa entender se o Bolsonaro, de fato, tem a vontade e o talento para ser chefe de oposição, que é algo muito diferente de ser presidente da República, certo? Você chamou bem a atenção, foi uma observação importante essa que você fez, né? Teve uma briga entre dois assuntos importantes hoje, a regra fiscal e o Bolsonaro. Bolsonaro até chegou antes, eu acho que o Rodrigo devia pagar e falar para o pessoal que assiste o programa dele. Não vem com essa de que empatou, não, chegou uma hora antes. Então o Bolsonaro veio antes. Mas, enfim, teve uma briga aí e o Bolsonaro não conseguiu dominar completamente a atenção das pessoas, né? Houve muita atenção, sim, para aquilo que estava vindo de dentro do governo. Ou seja, o governo tem um poder de atrair atenção, a força gravitacional do governo e do presidente é muito grande. Então não vai ser tão fácil para o Bolsonaro chamar um cercadinho como ele fazia e conseguir repetir a mensagem dele, repetir a fala dele em todos os canais, né? Precisa ter persistência, vontade para conseguir superar essa dificuldade de comunicação. Ele não é mais presidente, agora ele está na oposição. Então vamos ver, ele vai ter que mostrar que consegue mesmo liderar a oposição. Com a volta, a gente não consegue dizer com toda certeza que ele vai ser o grande nome para fazer frente ao Lula, pelo menos nesses primeiros momentos aqui, desses primeiros 2 anos de governo. E as joias, né, Graeb? A gente falou muito sobre isso ao longo das últimas semanas, quase um mês aí praticamente estamos falando sobre essa situação das joias. Bolsonaro foi questionado ali por aliados, é importante deixar isso muito claro, né? Os amigos, aliados de Bolsonaro, os deputados ali conversando com ele, pediram para ele esclarecer a situação das joias e aí o ex-presidente falou sobre isso. Vamos ver esse trecho da fala de Jair Bolsonaro sobre as joias. Então não teve nada escondido. Se não tivesse sido cadastrado, o Estado de São Paulo não faria a matéria. É muito simples. Outra coisa, são milhares de presentes. Eu tenho acesso a eles? Não, até por questão de segurança. Não interessa que presentes sejam. Todos passam por esse órgão lá na Presidência da República, classifica e manda para um acervo. Agora, o acervo não é na presidência. O acervo eu tenho que ter uma fundação. Não vou criar uma fundação. 2/3 do meu acervo já doei. Foi para a Biblioteca Nacional, a outra para um órgão público também. Sobrou uma outra parte. Estão lá 3.000 camisetas de futebol. Não sei o que vou fazer com isso. Tem lá uns 50 relógios. Tem relógio que vale R$10, tem vale R$200. Tem lá 50 facas, tá, que ganhei ao longo da minha viagem pelo Brasil todo. Olha, e o TCU anunciou que vai fazer uma auditoria. Um grupo de joias, em 2021, ficou retido na alfândega. Eu fiquei sabendo, a minha esposa também, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa, que parece que é um valor alto, né? Seria, quando ela foi apreendida pela Receita, valia $1 milhão, um valor bastante alto. Depois, quando apareceu o meu nome, passou para 3 milhões de euros. Tá? Então, se não tivesse no cadastrado, se eu tivesse tentado camuflar isso aí, jamais o Estado de São Paulo ia saber que eu tinha recebido essas joias fora do Brasil. Agora, joias caras, sim, caríssimas. Graeb, chega aqui no time também o nosso Wilson Lima para fazer uma leitura e uma análise sobre isso. Graeb, quero começar com você, ouvindo você sobre esse esclarecimento, essa tentativa de esclarecimento de Jair Bolsonaro sobre as joias, né? Tentativa, né? As perguntas relevantes são: tá bom, Bolsonaro, em 2022 você mandou vir o pacotão de joias caras, esse terceiro que veio a público agora, né, que a gente ficou sabendo agora. Esses reloginhos de R$50, de R$200, você não mandou vir, né? Ele pediu especificamente para que as joias caras lá da Arábia fossem tiradas do acervo e entregues a ele. Por que ele não fez isso com as outras? Será que é tão desprendido assim? Essa história de que eu fiquei sabendo pela
pela imprensa, parece até, né, que é umas joias caras, né? Faça-me o favor, vai teatrinho vagabundo, né? Outra coisa que não está bem explicada, e ninguém fez essa pergunta para ele. Por que às vésperas do fim do governo, um assessor foi mandado para São Paulo com ordem expressa, por ordem expressa do senhor presidente da República, está escrito isso lá no ofício, para tentar reaver as joias? Né? Por que, quando o TCU mandou o senhor devolver os 2 pacotes de joias que já eram conhecidos, o senhor não aproveitou para devolver também o 3º? Por que esperou a imprensa ir lá cutucar os registros para ver se tinha que devolver ou não? Por que não tomou a iniciativa? Devia ter tomado, porque a regra ficou clara na decisão do TCU. A regra já era clara em 2016, ficou mais clara agora. Então, por que não agiu com base nessa decisão e já entregou a 3ª de uma vez? Dá a impressão que, bom, se passar, passou, vou dar aqui uma de João sem braço, né? Não está, não, bem explicado, Bolsonaro. Não está bem explicado. Não vem querendo fazer como se fosse um evento qualquer. Não foi um evento qualquer. A gente falou 1000 vezes. Teve tentativa de passagem pela alfândega como Muamba. Teve um que passou sem registro pela alfândega. Por que passou sem registro? Se tem canal diplomático certo para fazer isso. Está tudo errado nessa história e continua errado. E são desculpinhas, é lero-lero isso que o Bolsonaro está fazendo. Não é explicação que toca em todos os pontos mal explicados dessa história. Tem que pressionar, tem que pôr esse cara num fórum em que as perguntas não sejam todas de amiguinho. Tem que pôr esse cara num fórum onde as perguntas toquem os pontos delicados. É isso. E esse questionamento deve acontecer na próxima quarta-feira à Polícia Federal, porque Bolsonaro foi intimado a prestar esclarecimentos sobre as joias sauditas na próxima quarta-feira, dia 5 de abril, na sede da Polícia Federal. Wilson Lima chega no time também para fazer uma análise já desse assunto do retorno de Bolsonaro agora e essa tentativa de esclarecimento que ele fez hoje junto a aliados e a parlamentares amigos ali. Boa noite, Kenzo. Boa noite para você que nos acompanha no nosso chat. Como o Grebe falou, né? Acho que agora o ex-presidente da República vai ter uma oportunidade de se explicar sobre essas joias, né? Enfim, sobre esses presentes sauditas, né? Se colou, se vai ser entregue, se não vai ser entregue, ou algo parecido, né? Na próxima semana vai ter um depoimento da Polícia Federal, né, Kenzo? Então aí ele vai conseguir detalhar bem por que manteve presentes, por que guardou, enfim, se ele não sabia a regra, se sabia a regra, se ignorou. Enfim, tem muita coisa ainda para ser explicado em todo esse imbróglio, né? Porque é como o Grebe falou, né? Eu concordo. Você não pode simplesmente ignorar um presente externo, um presente valioso como esse, imaginar que, enfim, que não vai ter algo em troca, né? Se imaginar que não vai ter absolutamente nada de ilícito nisso. Então, partir de uma premissa mais inocente, no mínimo foi imprudente, né, o ex-presidente da República ao manter essas joias, enfim, ao ficar com essas joias, com esses presentes, de dizer, presente personalíssimo e tal. Mas o fato que nós, cidadãos comuns, não temos esse presentinho de um relógio de 500 mil reais ou um colar de 16 milhões, sabe? É interessante que os 3 lotes de presentes, os 3 somados, chegam a 18 milhões, né, de reais. Né? Então é muita grana em 3 lojas de presentes. Então tem muita coisa ainda a ser explicada. E não vai ser um processo simples. É mais uma dor de cabeça que o ex-presidente da República vai ter que resolver, vai ter que equacionar nesse seu retorno ao Brasil.
Certo, Wilson. Ainda durante esse encontro que ele teve lá na sede do PL, do partido dele, hoje, ainda durante a tarde aqui em Brasília, durante a manhã, perdão, aqui em Brasília, Jair Bolsonaro também foi questionado e falou sobre a sua segurança, sobre os carros blindados, né? Diz que Lula negou carros blindados a ele. Vamos ver esse trecho da conversa de Bolsonaro a aliados. Até segunda-feira eu tinha direito a 2 carros blindados. A gente vai recolocar essa entrevista de Bolsonaro no ponto agora para soltar para vocês o ponto exato, né, em que Jair Bolsonaro foi questionado pelos seus aliados ali dentro do PL, do Partido Liberal, hoje, ao longo da manhã, sobre essa questão dos carros blindados, da questão da segurança. Ele disse que tinha até a semana passada 2 carros blindados e que Lula retirou esses carros blindados a ele. Agora sim está no ponto, então, já fui avisado aqui de que a sonora está completa agora, Bolsonaro falando sobre a questão da segurança. Vamos ver. Até segunda-feira eu tinha direito a 2 carros blindados. Com a minha anúncio da chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado. Estou com 2 carros normais aí fora. Aí. Agora, você pode falar, tem amparo na lei ou não tem? Tá? Não está definido. Na minha campanha de 2018, tinha 40 policiais federais comigo, o Cabo da Ciolo tinha 2. Por quê? Eu tinha, obviamente, o maior risco de sofrer um atentado, como aconteceu, mesmo com todos esses policiais federais. Tá? Agora é a mesma coisa. A gente vê acontecendo essa questão do PCC, tá? Planejando, etc. A gente fica preocupado. Eu não tenho peito de aço. Tá? Eu vou tentar buscar um carro blindado para mim agora. Não é uma atitude racional por parte desse governo que está aí. Eu nunca persegui ex-presidente nenhum comigo. Tudo que foi pedido, nós concedemos, fomos até além em alguma coisa. Agora, comigo, pela volta, anuncia, não tem mais carro blindado para você. Está dando um recado. Olha, e a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil repercutiu também na imprensa internacional. A gente vai mostrar para vocês a capa dos principais jornais internacionais, o The New York Times. A gente já vai piscar essa imagem aí para vocês, olha só. Falou sobre o retorno de Bolsonaro, que encerrou seu autoexílio, retomando, então, a um cenário político tenso no qual o ex-presidente pode ser preso se for acusado de espalhar alegações infundadas de que o sistema eleitoral do Brasil era vulnerável a fraudes. Foi o destaque do The New York Times. Outro destaque na imprensa americana também foi do Financial Times. O britânico Financial Times disse que Bolsonaro retornou ao Brasil após um autoexílio de 3 meses e destaca que o populista de direita será ouvido pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre as joias sauditas dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita. Mais um destaque do noticiário internacional está no jornal The Guardian. O ex-presidente voltou, então, ao país na esperança, está aí o destaque, voltou ao país na esperança de provar que a sua carreira política está longe de terminar, foi o que destacou o jornal The Guardian. Quero ouvir vocês para dar uma arrematada nesse assunto, então, começando contigo, Carlos Graeb, sobre essa repercussão internacional do retorno de Bolsonaro e também sobre essa fala dele a respeito da segurança, né, dos carros blindados. Olha, eu acho que sobre os carros blindados, Bolsonaro está certo. Ele é um político que já sofreu um atentado, quase morreu por causa das facadas, né? Ele é um político que tem uma relação estressada com o PT, né? E ele é um político que tem razões válidas, né, para temer pela sua segurança. Então, não é inteligente politicamente, eu diria que é quase uma mesquinharia privar um político com esse perfil de ter 2 carros blindados, como se for fato mesmo, ele disse que tinha até recentemente, né? Se não é obrigatório por lei, seria adequado politicamente que o governo Lula mantivesse essa, não diria nem que é uma mordomia, nem nada disso, um cuidado que faz sentido em se tratando de um político com um perfil polêmico, agressivo,
polarizador do Bolsonaro, né? Quanto à repercussão... Wilson, desculpa, Grael, perdão, você estava falando... Perdão, você vai repercutir agora a notícia internacional. Desculpa ter te cortado, perdão. Não, eu acho que a repercussão internacional está na dimensão correta. Enfim, é um fato político super relevante para o Brasil, a volta desse político. Tudo bem, ele perdeu um pouco da força que ele tinha nesses 3 meses que ele ficou meio que fugido, né? Mas isso não quer dizer também que ele não possa recuperar isso. Não é certeza que vai recuperar, eu pus em dúvida a capacidade dele, inclusive pelo perfil dele mesmo, o jeitão dele, de liderar a oposição, que é diferente de liderar um governo, né? Mas é importante, a gente não sabe, a volta dele é uma incógnita.